minutos e nós vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, o vice-presidente Hamilton Mourão acabou desistindo de pedir a renovação da atual operação de garantia da Lei da Ordem na Floresta, que foi encerrada na última sexta-feira. Segundo o general, o Ministério do Meio Ambiente agora está recebendo mais recursos, então ele pode reassumir esse papel de fiscalização ambiental sem a necessidade de envolvimento mais incisivo ali dos militares. Wagner, como você vê essa decisão do vice-presidente, que também é presidente do Conselho da Amazônia, e como você avalia os resultados da GLO na floresta? Vamos começar pelos resultados, né, Glauco? Nós sabemos que, infelizmente, foi um fracasso. Os números mostram isso com muita clareza. O Exército foi mobilizado para uma função que não é dele, então não é culpar a instituição, mas é culpar quem mobilizou essa instituição para fazer uma atividade que não é a sua atividade fim, né? E, de fato, o controle do desmatamento não melhorou, nós não tivemos indicadores, né, que justificasse a presença do Exército lá, e mais que isso, Glauco, vários estudos já mostram que a atuação do IBAMA, com seus técnicos, que têm vasta experiência no controle ambiental, se tornou mais eficaz, né, em diversas situações. Então, em bom momento, né, que a gente vê esse recuo, essa retirada do Exército dessa função, que não é a função fundamental das Forças Armadas, né? As funções estão muito bem estabelecidas na Constituição Federal, de respeito a controle de fronteira, interesses de outra ordem, enfim. E, de fato, do meu ponto de vista, um recuo necessário, eu diria tardio, né? Não deveria nem ter sido proposta essa ideia, ela acabou renovada e, finalmente, agora a gente volta a assistir, esperamos, né, um maior protagonismo do IBAMA nesse sistema de fiscalização, que, diga-se de passagem, está bem montado já de algum tempo, né? A gente tem aí uma interação muito grande entre instituições, o INPE promovendo o efetivo em tempo real mapeamento por satélite, isso é comunicado ao IBAMA e, de certo modo, os técnicos do IBAMA conseguem chegar de maneira ágil, desde que tenha recurso, né? Então, vamos ver se essa parte que o Mourão anunciou vai, de fato, se tornar real, né? Nós vamos ter, de fato, o recurso para que os técnicos possam fazer a visita em loco assim que a denúncia chega. Eu vejo, de fato, como importante essa saída do Exército, né, que volte às suas funções institucionais, constitucionais, e vamos deixar quem cuida do meio ambiente para os técnicos do IBAMA, que são muito bem qualificados, preparados para isso, desde que tenha recurso. Agora, falta realmente, Glauco, ver se esses recursos chegarão na hora necessária, né? Porque uma coisa é você anunciar, depois você vem aí com uma série de restrições financeiras, e o recurso acaba não chegando, e com isso, infelizmente, o desmatamento avança com as consequências que a gente está assistindo, né? A chuva de poeira é só a última delas, né? Há outras tantas aí, infelizmente, resultado da falta de ação efetiva do governo federal, infelizmente. Esse é um ponto importante porque às vezes há até a indicação do recurso no orçamento, mas ele não é sequer executado, né? Acaba sendo contingenciado Exatamente. e não chega ali na ponta. E ainda a gente tem que levar em consideração também que houve todo um desmonte do sistema de fiscalização da área ambiental durante o governo de Jair Bolsonaro, que já tinha sido iniciado, na verdade, no governo Temer, e talvez esses recursos, mesmo que sejam executados, não consigam compensar o estrago que foi feito lá atrás. Não há dúvida, Gal. O estrago não tem como remediar, né? Porque para resolver isso seria necessário promover uma ação de recuperação florestal com espécies que ocorrem na área. Isso tudo teria que estar sendo já documentado, enfim, coletado, né? Já tem estudos que mostram que é possível, sim, né? Então, se tiver vontade política, se faz, né? Se trata, na verdade, de você recuperar as áreas florestadas a partir de uma recuperação das áreas e, principalmente, recuperação de pastagens também, que pode ser feito em associação. Com isso, você pode, inclusive, ao mesmo tempo, Glauco, promover, não é deixar a área sem uso, né? Promover, por exemplo, a agrofloresta, ter aí experiências como no caso da Amazônia envolvendo o cultivo de açaí até em escala controlada, né? Não tirar a floresta para introduzir o açaí, como acontece em algumas situações. Enfim, a introdução da castanha, a manutenção da castanha, e com isso você consegue, por exemplo, no caso da Amazônia, promover uma recuperação ambiental com o uso da floresta, né? Mantendo a floresta em pé. Isso me parece muito importante. Ninguém está falando em congelar o uso do solo na Amazônia, mas ao contrário, ter um uso mais responsável, mais adequado, mantendo os serviços ambientais e ecossistêmicos que a floresta amazônica fornece para o Brasil e para o mundo também, né? Nós estamos assistindo
uma das razões da seca aguda que o país vive é justamente resultado do desmatamento. E agora essas ondas de poeira, né, que a gente tem assistido é justamente o material que está junto ao solo, né, e evidentemente quando você tem uma massa de vento forte, isso tudo acaba sendo levantado e a onda de poeira vem junto. Depois da onda da poeira vem os problemas de saúde, né, também muito sérios. Nós ainda estamos em pandemia, e aí você vem aí, para quem respirou, eu tenho relatos de colegas que vivem no interior do estado de São Paulo, por exemplo, o ar é irrespirável, né? E depois as consequências, as crianças com problemas de internação, por problemas de vias respiratórias, o que é inalado também é muito sério, né? A gente quem está imerso a essa nuvem de poeira está inalando resíduo de agrotóxico, enfim, temas que têm que ser discutidos, têm que ser debatidos, e tudo isso tem uma das causas centrais, sem dúvida, é o desmatamento. Então, é preciso sim, você tem razão, né? Fazer com que esse recurso chegue à ponta, né? Chegue lá, para que o técnico do IBAMA possa fazer a fiscalização e principalmente autuar, né? As medidas que o antigo ministro Salles adotou, essa ideia de fazer uma rodada de negociação para ver se a multa multava ou não multava, tudo isso acabou sendo, hoje já sabemos, né, uma ação protelatória para que a fiscalização retardasse a sua ação e, ao mesmo tempo, com isso, estimulasse o desmatamento. Então, é preciso, sim, ter uma revisão geral, né, de tudo que foi feito até agora pelo governo Bolsonaro, no que diz respeito às questões socioambientais, em especial no controle de desmatamento da Amazônia. E quem acompanha a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, Wagner, já sabe que a preservação ambiental tem, como você sempre ressalta, uma relação direta com a questão da segurança hídrica. E a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico lançou o Atlas Águas, Segurança Hídrica do Abastecimento Urbano, na última segunda-feira. O que você destaca em relação a esse Atlas? Existe ali também, tem a questão dos investimentos que são necessários para preservar ali o direito ao saneamento básico. Preservar não dá, né? Porque a boa parte da população brasileira sequer tem acesso ao saneamento básico, mas também a questão do abastecimento de água, que infelizmente a gente já vê em risco para muitas cidades no Brasil. Quais são os principais pontos que você destaca desse Atlas, Wagner? Veja, Glauco, eu acredito que tem alguns aspectos positivos e outros nós temos que analisar com um pouco mais de cautela, né? O aspecto positivo é que a Agência Nacional da Água, com a excelência que costuma ter, elaborou um índice de segurança hídrica para as áreas urbanas, né? E a partir desse índice, então, ela conseguiu promover um retrato bastante interessante. Foram analisados mais de 4.000 pontos de coleta de água subterrânea e água também superficial. Peço desculpa, minha cachorra hoje está um pouco mais agitada que normalmente. Peço desculpa aí quem está nos acompanhando. Mas é horário escolar, as crianças voltaram e elas brincam com ela e ela fica um pouco agitada. Peço desculpa mesmo. Mas, enfim, então, eu estava dizendo que essa questão envolvendo a segurança hídrica e os indicadores é de fato importante. Agora, o que nós temos que ter um pouco de mais cautela para análise é esse volume de recursos que a agência está apontando como necessário para sanar essa dificuldade. Por quê? Porque a aposta da ANA nesse relatório, não foi assim em outros momentos, é no que eles chamam de produção da água. Eu questiono muito essa expressão produção de água, é uma expressão que os colegas da área de engenharia usam com muita frequência, porque eles acreditam que a água pode ser produzida. Na verdade, não. Né? A água é uma substância que ocorre na natureza, nós podemos captar essa água, tratá-la, né? Disponibilizá-la para o consumo. Isso é um processamento que se faz à água, isso não é produção de água. Né? E essa visão da engenharia acabou predominando nesse relatório. Por isso que eles estão apostando fundamentalmente na captação de água, muito mais do que na renovação, por exemplo, de mananciais. Do meu ponto de vista, isso tem relação direta com a lei, o novo marco de saneamento que foi aprovado ano passado. Aliás, o relatório, em alguns momentos, não apenas em um, ressalta claramente, né, que esse novo marco pode trazer mudanças. Então, é curioso, porque uma agência importante como a ANA aponta a necessidade de investimento, né? Associado a esse novo marco, você está, de certa maneira, fazendo coro aí à privatização dos serviços de acesso à água, que me parece um erro estratégico importante. Eu já disse em outros momentos aqui que, de fato, enquanto nós temos países e localidades como Paris, Berlim, mesmo Buenos Aires aqui do lado, apostando no retorno ao controle estatal dos serviços de água, aqui no Brasil nós estamos indo na contramão, estimulando o setor privado. Né? Então, me parece que esses números que eles apresentaram, né, o relatório saiu na segunda-feira, eu consegui ontem olhar um pouco, não deu ainda para analisar com mais detalhe, mas me parece que está um pouco subestimado
e não estou certo se a aposta é na produção da água. Esse aspecto eu te vejo bastante, eu penso que nós devemos apostar na recuperação das áreas de manancial, sim, com o reflorestamento, né? Isso é bem mais barato do que ficar apostando em buscar água cada vez mais longe, que é um pouco que, de certo modo, o relatório aponta como alternativa. E Wagner, nós tivemos aí a primeira etapa de negociações da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP15, encerrada na última sexta-feira, e houve ali um compromisso da China de fazer o possível para alcançar um acordo que possa melhorar a proteção da natureza e que também permita aí, né, no mínimo uma redução dos impactos das mudanças climáticas. Depois nós vamos ter essa segunda parte das discussões em 2022, mas você acha que pelo que se pôde ver, é possível a gente dizer que houve avanços no sentido de garantir mais preservação ambiental, de um compromisso maior por parte dos estados na questão climática? Veja, Glauco, na verdade é uma reunião que ocorreu para a preservação da biodiversidade, né? E nós sabemos que uma das funções da preservação da biodiversidade é também capturar carbono, portanto, você tem razão, há uma relação direta também com as mudanças climáticas. O que se esperava era construir um acordo, mais ou menos como o Acordo de Paris de 2015, no qual os países se comprometeriam com metas de conservação ambiental, de recuperação de áreas degradadas e principalmente de manutenção de até 30% de cada ecossistema intacto, né? O Brasil, infelizmente, que é o grande protagonista nessa discussão, por razões óbvias, nós temos aí grande parte da biodiversidade do planeta ainda, felizmente, apesar do desmonte que a gente está assistindo. O Brasil não foi categórico na defesa desse tipo de ação, por exemplo, dizendo que caberia a cada país ter uma determinação de quanto julgaria conveniente preservar os seus ecossistemas, né? Então, ficou um pouco dúbia essa posição, né? Atualmente se tem 17% como meta, queria-se chegar a 30% de cada ecossistema. Infelizmente, essa posição ela acabou sendo adotada, mas não de maneira vinculante, ou seja, os países não têm um compromisso de manter e de chegar a essa conservação. Há uma expectativa que isso possa ser mudado, nós vamos ter uma reunião em breve em Genebra, anterior à própria segunda parte da COP, que foi virtual por razões óbvias, né, pandemia, e será no ano que vem na China. Há uma especulação se a China vai querer receber gente lá ou não, enfim, em função ainda do cenário da pandemia, mas ao que tudo indica, nessa segunda etapa, provavelmente estarão os chefes de Estado, e aí, com um ambiente um pouco mais politizado, talvez as metas fiquem mais claras, né? O que nós temos que ter clareza é o seguinte: a devastação está avançando em larga escala, não apenas no Brasil, mas principalmente, né? Nós temos também países africanos onde a devastação aumenta, inclusive por um investimento chinês, é preciso ser dito isso também. E esse cenário ele é muito preocupante, porque a aceleração do desmatamento está trazendo consequências seríssimas, entre outras agravando o efeito estufa, evidentemente, né? O problema do aquecimento global, mas também diminuindo os serviços ambientais. E aí nós vamos poder, infelizmente, enfrentar serviços, a ausência de água em determinadas áreas, por exemplo, e ao mesmo tempo a elevação da temperatura na escala local e na escala também internacional. Então, essa reunião ela foi muito importante, não se avançou muito, mas há uma expectativa ainda que algo possa ser construído até o próximo ano, né, quando esperamos aí essas ações ganhem outro tipo de negociação, porque em geral acontece assim nas COPs mesmo, né? Quando você tem um chefe de Estado é que há uma dimensão política e aí as coisas acabam avançando um pouco mais. Quando está na esfera de chanceler, ministro de meio ambiente, às vezes as coisas ficam um pouco mais lentas. Agora, existe a perspectiva também de um fundo de financiamento para a proteção da biodiversidade dos países em desenvolvimento, porque muitas vezes esses países têm estruturas de Estado frágeis, né? E aí a biodiversidade acaba sendo entregue praticamente à iniciativa privada, que muitas vezes, na maioria das vezes, acaba constituindo uma atividade bastante predatória e destruidora, né, do meio ambiente. Existe essa perspectiva, Wagner, nesse sentido? Qual a importância de se constituir um fundo de financiamento para auxiliar esses países? Veja, Glauco, essa é uma questão central, né? Porque nós sabemos que a conservação ambiental exige, sim, recursos, exige pessoal, exige equipamentos, né? Que passam, por exemplo, por capacidade de rastreamento por satélite, que passa por capacidade de resposta rápida em campo, que passa por estudos para conhecer justamente a dinâmica, né, dos sistemas naturais que estão lá, dos seres vivos que lá vivem, e tudo isso tem custo, evidentemente, né?
Para que isso ocorra, então, sempre desde a Rio 92, há um esforço grande, né, de que os países centrais repassem recursos para os países periféricos numa perspectiva de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, de reconhecer que esses países prestam um serviço importante ao manter as fontes de informação genética, né? Já que os países centrais, na sua grande maioria, já desmataram, já perderam a sua fonte de informação genética. A própria Convenção da Biodiversidade, ela prevê isso, quando ela, de maneira muito clara, deixa escrito, né, que caso um país central desenvolva uma tecnologia ou um produto a partir de uma espécie que ocorre em um país periférico, ele tem que repassar essa tecnologia, seja na forma de recursos, seja na forma do conhecimento. Só que o que está escrito e o que efetivamente entra, né, em vigor, em outras palavras, a lei que pega, a lei que não pega, né, infelizmente esse tipo de dispositivo não pegou, ele não funciona efetivamente. Ao contrário, nós temos situações muito preocupantes, né? A experiência mais dramática foi da Costa Rica, que privatizou uma grande empresa de farmácia, né, de farmacêutica, comprou uma área importante na Costa Rica para a preservação ambiental, e aí o resultado é isso que você falou, eles vão até o limite da prospecção, até o momento que vale a pena para eles identificar novas espécies, né? No momento que eles veem que isso não está tão na expectativa que eles gostariam e na velocidade que eles gostariam, principalmente, a conservação volta para um estágio menor. Outros têm na conservação uma fonte de atividade turística, enfim, o que não é ruim, mas, de qualquer modo, isso precisa ser sempre muito bem balanceado, com estudos sérios, mostrando a capacidade de quantas pessoas você consegue levar à atividade, né, turística sem impactar os serviços ecossistêmicos e ambientais da área toda lá. Então, de fato, é necessário, sim, ter esse recurso para desvincular, não é, a conservação ambiental da presença do capital privado. No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem assistido, né, por o governo Dória atualmente aí, lamentavelmente, praticamente uma doação para o setor privado de unidades de conservação importantes, e isso tem sérias consequências, do meu ponto de vista, de terá no futuro, porque alguns contratos chegam a 30, 40 anos, se eu estou bem lembrado, e isso tudo é muito preocupante, porque, na verdade, você repassa uma função que é do Estado, que está na Constituição brasileira, para a iniciativa privada. E a gente não sabe exatamente quais são os interesses da iniciativa privada, né? Eles não têm que prestar conta para a sociedade, né? Tem lá a agência fiscalizatória, mas ela também está um pouco enfraquecida, então, na verdade, você acaba tendo um repasse de uma atribuição do Estado para a iniciativa privada sem deixar muito claro quais são os interesses que estão em questão e, em geral, infelizmente, afetando o interesse geral, que é a conservação ambiental, como está, aliás, escrito na Constituição brasileira, no artigo 225. Wagner, muito obrigado pela sua participação. Até estava acompanhando aqui os comentários nos nossos canais no YouTube. A Yara Oliveira está pedindo, por favor, recortem a fala do professor Wagner para poder divulgar depois. A gente aproveita para lembrar que todos os entrevistados aqui, também as reportagens, têm os seus recortes que sobem ali nos nossos canais no YouTube. Então, todo mundo vai poder divulgar aí essas falas em relação, principalmente, eu acho que ela estava se referindo aqui ao marco do saneamento básico no Brasil. Wagner, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Obrigado ao ouvinte pelo prestígio. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.